vida. Senhor Deus, nós apresentamos mais uma vida, a vida do teu filho Pedro, que vai ministrar o nosso coração nessa noite. O Senhor já colocou a palavra dos céus para nós nesse dia. Usa a sua vida mais e mais uma vez. Guarda a sua vida, guarda a sua casa, a sua família, o seu coração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Pai o abençoe com as tuas bênçãos infinitas. E o Senhor abra os teus bons tesouros em favor do teu servo, Pai. Pois ele tem sido um canal de bênção, Pai, para nossas vidas neste lugar. Tem sido um profeta para essa casa. Aleluia, e que o Senhor esteja usando os seus lábios para entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou e ministrou sua vida e o seu coração, em nome de Jesus Cristo, e amém. Amém, obrigado. Deus abençoe o Senhor. Pai do Senhor, igreja, eu fico feliz mais uma vez. Para mim sempre é um privilégio pregar a palavra do Senhor, pois não há nada que venha nos alcançar a não ser a palavra e a graça de Deus sobre nossas vidas. Eu sou grato a Deus pelo pastor da igreja, o pastor Saulo, que me deu mais essa oportunidade de pregar. Sou grato à vida da minha mãe, que tem orado por mim. A mulher mais linda desse mundo, que é a Sarinha, estava orando por mim, meu Deus do céu. E sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero abrir com os irmãos em Atos 9, a partir do verso 1. É a palavra que Deus tem me dado para hoje. Amém? Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai sem antes te falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Amém? Jesus está neste lugar, você crê? Deus está aqui para falar aos nossos corações, para entrar nas nossas vidas de maneira definitiva. Deus está neste lugar. Desde o momento do louvor, e eu creio que essa palavra vai falar com você, porque Deus fala da maneira que Ele quer. Nós apenas ouvimos a sua voz e cremos que ela é a única coisa que nós precisamos. Amém? Atos 9, a partir do 1, vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? O deserto, eu quero falar hoje sobre vale, deserto e monte. O deserto de Saulo, Paulo ou Saul, porque Deus chama ele nessa palavra que nós acabamos de ler como Saul, Shaul, que significa pedido, desejado. Deus chama ele, algumas pessoas acreditam que a intercessão da igreja chega na vida deste homem de maneira tão poderosa que Deus chama ele por aquilo que ele está sendo pedido. Porque a igreja primitiva tinha a cultura de apresentar os seus inimigos a Deus, não para matar, não para ser destruído, mas para que houvesse salvação. E Deus chega e chama Shaul, Shaul, Saul, Saul, pedido
pedido. E o deserto de Saulo começa. A verdade é que desertos nas nossas vidas, eles podem começar antes da nossa conversão, no meio da nossa conversão, ou depois de muitos anos de crente. Há deserto que experimentamos antes de conhecer Jesus. Há deserto que experimentamos antes, ou durante, ou depois. Mas experimentamos isso. E o deserto de Saulo inicia antes da conversão dele. Mas Saulo não estava no deserto. Antes de Deus chamar, Saulo estava num vale. O apóstolo Paulo estava no vale. E que vale é esse? É o vale das suas decisões. É o vale dos seus pecados. É o vale da sua vontade. É o vale do seu desejo. O apóstolo Paulo estava em um lugar em que o final deste lugar era a morte. O apóstolo Paulo estava em um lugar que mascarava a situação atual dele. Mascarava como ele se encontrava naquele momento. A verdade é que ele já estava morto e não sabia. E quando Deus chega e chama ele, quando Jesus vem e naquele encontro chama ele, ele está tirando Saulo do vale para o deserto. Vale, eu morro. Deserto, eu frutifico. Vale, eu maqueio a minha situação e aos poucos eu vou morrendo. Mas no deserto, Deus está lá. Vale a morte, deserto a instrução. Vale não tem para onde eu correr senão a sepultura. Mas no deserto, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Aquele homem está sendo levado do vale para o deserto. Aquele homem vive uma vida que o dia nós também vivemos. A palavra vai dizer em Tito 3, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desragados, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e maldades, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Ele estava na situação, antes de Deus encontrá-lo, que nós nos encontrávamos, no vale. Onde o nosso futuro era morte. Onde o nosso futuro era uma vida de farsa. Mas Deus chega e coloca no deserto. O sinônimo que nós olhamos para deserto é: não presta. Não tem sentido estar aqui. Por que é que eu estou nesse deserto? Mas o que você não sabe é que você estava em um vale. E no vale você morre. E Deus te colocou no deserto. Mas no deserto você não morre. Deus te sustenta. Deus fala contigo. Deus te dá direção. Deus não deixa os teus sapatos serem comidos pelo ardor do deserto, nem as tuas roupas encolherem ou envelhecerem. Nesse deserto Ele está ao seu lado. E eu creio que ninguém quer estar no vale. Vale nos mata, mas deserto nos dá vida. É contraditório falar isso, mas é a lógica de Deus. Trabalhar com coisas que não fazem sentido. Confundir as coisas que são pelas que não são. Fazer algo conosco que não tem lógica, mas Ele faz porque Ele é Deus. E tudo isso resulta em algo bom. Porque a palavra não me deixa mentir. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele coloca esse homem em um deserto. Tira ele da morte do vale e traz ele para o deserto do aprendizado.
A palavra vai dizer: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Alguns vão dizer que é castigo, porém isso é Deus tirando do vale e colocando no deserto, colocando escape, mas ao mesmo tempo Ele não te isenta de te tratar. Deus te guarda, Deus te aceita, mas as mazelas da tua alma Ele trata. Deus olha para você com um olhar de misericórdia, mas Ele sabe que se não tratar, volta para o vale e morre. Deus faz algo poderoso na vida deste homem e começa tirando todas as armaduras dele, ao ponto de no futuro ele chega a dizer: tudo é esterco, tudo que eu adquiri, todo o conhecimento que eu tive, toda a minha autoridade como fariseu, tudo isso não é nada comparado a Cristo. Só que para ele entender isso foi necessário um deserto. Deus trabalha com um deserto para não nos fazer voltar atrás e nos perder novamente. Deus nos ama como um pai ama um filho, mas é necessário mudar o nosso pensamento. E por isso Ele lhe coloca em situações em que você é espremido, em lugares, em situações, em momentos da sua vida que você pergunta: onde está o meu Deus? Mas isso é necessário para que você seja introduzido no monte. Porque há vale, há deserto e há monte. E nesses locais Deus está. Mas é necessário passar vale, deserto e monte. Então Saulo agora vai para o deserto. A palavra diz em Gálatas 1,17: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Do começo do deserto até o início do ministério são 14 anos. 14 anos de anonimato, 14 anos de aprendizado, 14 anos de direção de Deus, 14 anos sendo forjado para cumprir o propósito que Deus designou a esse homem. 14 anos que para muitos é perca de tempo, mas para quem entende o propósito de Deus é aperfeiçoamento para cumprir aquilo que Deus te designou. Quantos de nós estamos escondidos, sendo arrochados, moldados? Deus está pegando a gente e espremendo e a gente não entende o porquê. Mas tudo isso é necessário para cumprir o propósito que Deus designou a você. São 14 anos de uma vida voltada e submissa à vontade de Deus. São 14 anos vivendo de maneira dependente. São 14 anos no deserto. Mas o deserto que é conduzido por Deus, ele traz vida. O deserto de Deus tem encontro. O deserto de Deus tem experiência. O deserto de Deus tem maná. E no deserto de Deus tem monte. No deserto tem monte. E por que tem monte no deserto? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A utilidade do deserto é quebrantar o teu coração. A utilidade do monte é te aproximar de Deus. O lugar de honra em que Deus te coloca após o deserto não é feito para te tirar de Deus. É feito para colocar você mais e mais perto dele. Deus não coloca a honra, lugares altos, assentos almejados, para que você se distancie dele. Deus não te forja todo esse tempo para quando você chegar no lugar que Ele te prometeu, esse lugar te tire dele. Deus te forja, Deus te arrocha, Deus te melhora, Deus vai conduzindo a tua vida para um dia você chegar naquele lugar que Ele te prometeu e continuar olhando para Ele, autor e consumador da tua fé. Para continuar vendo e enxergando nos mínimos detalhes da sua vida que Deus está lá. Para continuar entendendo
que Ele é o dono do deserto e do monte. Para continuar entendendo que é mais importante o Deus que te coloca no monte do que o monte que você está. É mais importante o Deus que te coloca na exaltação do que a exaltação em que você se encontra. É mais importante isso. Então, a utilidade do deserto é: quebranta o meu coração. A utilidade do monte é: me aproxima de Deus. Então, se Deus me coloca em lugares altos, se esse lugar me distancia, quem me colocou lá? Deus pode ter te colocado em lugares altos e você ter se distanciado dele por não ter olhado para ele. Mas nós temos que tomar atenção aos lugares que nós estamos acessando em que Deus não está. Nós temos que tomar atenção aos lugares em que nós estamos tendo acesso, honra, glória, mas Deus não te colocou lá. O monte que Deus está, ele sempre aponta para cima. O monte em que Deus está não te faz olhar para as coisas desta vida. O monte em que Deus está não te faz enxergar algo além do que Ele. Deus te coloca em posições para glorificar o nome dEle. Então o deserto serve para quebrantar o meu coração. O monte me serve para aproximar de Deus. Vale é conduzido por nós e o final dele é morte. Deserto é conduzido por Deus e o final dele é vida. Então o tratamento ele vem na vida deste homem e começa a fazer algo poderoso na vida dele. E ele se submete ao tratamento. Desde o começo o coração dele é quebrantado. Olha o que a palavra diz aqui. Ele caiu por terra e ouviu uma voz. Aqui ó. Ao aproximar-se seguindo ele, versículo 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Há um quebrantamento que Deus gera para que Ele consiga te moldar. E muitas das vezes não é tão bom como nós imaginamos. Ser quebrantado de coração, muitas das vezes não começa bom, mas termina com uma vida que cumpre o propósito de Deus. Começa com meus olhos cheios de escamas e termina com tesouros no céu. Começa com cegueira espiritual, humilhação, jejum, gente se levantando, o povo da casa querendo te pegar, falando besteira com teu nome, e termina com o propósito de Deus sendo cumprido. O que vale não é o começo das coisas, mas o fim delas. Então esse tratamento ele vem e nós percebemos que Deus nos coloca nesse tipo de lugar. O deserto vai quebrantando a gente, vai quebrando, vai moendo, e aí chega o monte que nos aproxima de Deus. E sim, no deserto de Deus também tem monte. No deserto de Deus também tem um momento de refrigério. No deserto de Deus tem experiências que fora dele não vai ter. No deserto de Deus tem um nível de conexão com Deus que outros lugares não vão te proporcionar. No deserto de Deus tem um lugar alto em que eu me aproximo de Deus. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 12, 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Ambiente árido, ambiente de tratamento, ambiente que não é tão favorável, mas Deus se revela lá. Algo que Deus faz no deserto é nos aproximar dele. E os montes servem para isso.
Os montes não são para exaltar o teu nome ou glorificar quem você é, mas é para me aproximar cada vez mais de Deus. Alguém está me entendendo aqui? Então, no vale tem sol que mata, no deserto tem nuvem que protege. No vale tem frio que congela, no deserto tem coluna de fogo que aquece. No vale tem fome, no deserto tem maná. No vale tem seca e no deserto tem água brotando da rocha. Deserto não é sinônimo de morte. Você vai ressignificar isso aí. Você vai colocar transição educacional celeste. É deserto, mas Deus está lá. É um lugar de dificuldade para a minha carne, mas Deus se revela lá. É um local onde Deus me coloca a promessa. É o local onde Deus me promete coisas em que eu vou acessar depois de lá. É o local onde eu vou encontrar Deus em uma figueira pegando fogo. É o local onde Deus vai se revelar de maneira poderosa. Ressignifique. Não murmure. Pare de achar que isso vai acabar com a tua vida. Se quando tu estava no mundo, tu não se acabou, por que vai se acabar agora? Se quando tu estava na farra, Deus te protegia, que o acidente não dava certo, a bala ficava perdida e não te achava, a faca ficava cega, e Deus te protegia. Quanto mais agora, em um ambiente que Ele é, que governa. Quanto mais agora em um local onde Ele tem você em total obediência. Porque é que eu vou pensar que aonde Deus me coloca eu vou ser destruído. Eu posso ser desmontado, quebrado, mas eu sou feito de novo. Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e vê o que eu estou fazendo. Aí Deus diz assim: posso eu, Deus, não fazer assim com a casa de Israel? Deus não te quebra e joga fora. Deus te quebra e te refaz. Deus não te joga no inferno por prazer. Deus quer vida. Deus quer um propósito estabelecido na sua vida. Mas para isso Ele vai ter que te refazer algumas vezes. Mas a palavra diz: não despreze a repreensão do Todo-Poderoso. Porque Ele é quem dá a ferida, mas Ele é quem cura ela. Quantas das vezes nos ferimos nos desertos, mas Deus tem o controle deles. E nos cura. E se torna somente uma cicatriz, que quando eu lembro não me dói. Quando as chicotadas batiam nas costas do apóstolo Paulo, ele lembrava que havia algo maior. Entenda que Deus quer de você, nesse momento de educação, nesse momento de instrução, nesse momento que Ele está refazendo algumas coisas em você, Ele quer que você entenda que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, ainda que não pareça cooperar. Tudo coopera. Então nós entendemos que Deus nos coloca em lugares altos. Amém? Deus nos coloca em lugares de evidência. Amém? Deus nos faz prosperar. Amém? Deus nos faz homens e mulheres que têm uma vida próspera. Mas Deus não te perde para aquilo que Ele te deu. Deus nos coloca em lugares altos, qualquer que seja o lugar. Seja ministério, dons, financeiro, seja o que for. Deus nos estabelece nesses lugares. Esse lugar nunca pode se tornar maior do que o Deus que nos coloca nele. Porque quando isso acontece, isso aqui vai acontecer. Gênesis 22, a partir do 1. Depois dessas coisas,
Pois Deus a Abraão aprova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse homem passa aproximadamente 25 anos orando. Passa por crises, passa por situações que eu mesmo não quero passar. E Deus concede o filho da promessa. Mas a montanha onde Deus estabelece Abraão se torna o Deus dele. O filho tão prometido e desejado se torna maior do que o Deus dele. Deus coloca Abraão em um lugar alto, porque antes era deserto, humilhação. Antes era indagação: Senhor, será que será o Damasceno Eliezer o herdeiro da minha casa? Antes era questionamento, choro, jejum, lágrima. Agora é festa e esquecimento do Deus que deu. E para muitos Abraão está subindo, mas ele está descendo. Para muitos Abraão está sendo estabelecido, está sendo honrado. Deus está virando cativeiro, né? Deus está cantando aquela: quem te viu da prova e não te ajudou. Para todo mundo é testemunho, é bênção, é stories bombando no Instagram. Mas Abraão não está subindo mais, Abraão está descendo. E quando Abraão recebe aquela mensagem, ele sobe ao monte. Mas quando ele sobe ao monte, na verdade ele está descendo com o coração quebrantado, analisando a situação em que ele se colocou. Mas ele está dizendo mais uma vez: Deus, o deserto que tu permitiu me ensinou uma coisa: independente daquilo que eu tenho ou que eu sou, tu é mais importante. E aí Deus vem e escuta não aquilo que Abraão fala nos lábios dele, mas Deus vem e escuta aquilo que está no coração e provê o escape. A verdade é que a visão de quem olha além dos montes é a visão que Deus deseja. Como assim, Pedro? Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? Isso aqui é pergunta ou é afirmação? É pergunta. Elevo os meus olhos para o monte, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para aquilo que Deus fez. É grande. Me tirou do chaco, do lodo, do lamaçal. Me colocou, me fez pregar a palavra dele, me estabeleceu, tirou todas as minhas mazelas, me curou, me santificou, estabeleceu prosperidade, fez algo poderoso, me deu uma casa, me deu uma família, me deu pão, me deu mesa, me deu vinho, me deu azeite, me deu cama para dormir, teto para ter. Elevo os meus olhos para aquilo que Deus fez. Mas de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É grande aquilo que Deus fez, é poderoso aquilo que Deus fez, mas não está além daquilo que Ele é. Deus é grande, Deus me fez algo poderoso na minha vida. Tem testemunhos aqui de pessoas que não tinham nada, que não eram nada e hoje são. Mas quando você olha para isso, você não olha para aquilo que é mais importante. Quando você olha para isso, você, ao invés de subir, você cai. Porque tudo que é aqui, tudo que é daqui, um dia desaparece. Mas aquilo que é do alto, permanece. Deus não está interessado somente naquilo que Ele te entregou. Ele está interessado se você continua olhando além daquilo que Ele fez. Olhando para Ele que está além de tudo. Deus está dizendo: aquilo que eu fiz é poderoso, aquilo que eu fiz é bom, mas eu estou acima disso. Então,
além daquilo que eu recebi, além das coisas da terra, além de tudo, Deus está acima disso. E o salmista estabelece isso. Ele olha para algo, um porto seguro, uma estabilidade financeira, um concurso, um dom, um ministério, uma igreja estabelecida, uma família estruturada. E ele vê além, porque nós entendemos que existe algo além daqui. Nós entendemos que a nossa esperança não está nessa vida, como vivem os miseráveis. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está além. A nossa esperança está em Deus. O Deus que me deu tudo é maior do que aquilo que eu recebi dele. O Deus que me deu tudo é maior do que aquilo que eu recebi dele. O monte nunca será o alvo. Acima do monte sempre terá algo para eu olhar. Haverá e sempre terá algo para eu olhar. Deus estabelece lugares na minha vida, mas Deus não perde para o monte quem ele forjou no deserto. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Depois de tudo que Deus fez, você acha que ele vai te perder? Depois de todo o investimento que Deus fez na sua vida, ele vai te perder? Depois da vida que ele te tirou, te arrancou, por que Deus ia te perder? Deus nos ama, um amor que nunca vamos conseguir compreender. E se nós o amarmos, nunca seremos enganados, nunca seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, Jesus, confiando em Deus, não seremos abalados. Mas essa confiança vai além de tudo. Além daquilo que achamos importante, além daquilo que procuramos, ou um dia nós achamos que precisávamos, vai além de tudo. As recompensas de Deus superam essa vida. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. O significado de tudo é: ainda que eu não seja multimilionário, porque Deus não condena a riqueza, mas ainda que eu não tenha ilhas particulares, Lamborghini, mansão, há algo que nenhum bilionário no mundo vai ter, se não aceitar Jesus: a salvação, o descanso, a esperança. Aquilo que nós estamos aqui não é por algo que vai padecer. Deus se agrada em dar a nós de maneira como um pai dá a um filho. Sabe quando um filho pede ao pai: pai, me dá um picolé, ele fala: toma aqui, meu filho. Ele se agrada, ele tem prazer em fazer isso. Mas a nossa maior herança está além de tudo aquilo que nós temos. A nossa maior herança está além de tudo. Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar nos nossos corações. Deus vai te estabelecer, se assim for o plano dele, como um homem poderoso, como uma mulher de influência. Mas isso não pode tomar o lugar do Deus que te fez, que te forjou no deserto,
onde os calçados do teu pé não encolheram, nem as tuas roupas, não faltou o maná, não faltou nuvem, nem coluna de fogo. Deus esteve lá em todos os momentos. Na UTI, Deus esteve num quarto com depressão, Deus esteve na saída de um fim de festa, de um boteco, Deus esteve quando você saiu daquela vida, e Deus quer continuar estando. Mas você precisa entender que Ele está além de tudo. E você precisa dar valor a isso. Amém? Eu quero deixar essa palavra hoje nos corações de vocês, e que Deus possa, segundo a necessidade de cada um, refletir no seu coração e entender que Deus está além. Deus não forjou você nesse deserto à toa. Deus não te tirou do vale à toa. Deus não fez coisas tão poderosas à toa. Deus fez um investimento alto na sua vida. E eu quero que você entenda hoje que Ele tem um caminho aplanado, reto, um caminho bom para você. Mas você precisa enxergar Deus além daquilo que você tem visto nesse mundo. Amém? Alguém aqui ainda não aceitou Jesus? Alguém aqui quer renovar a aliança com Deus? Não posso deixar de perguntar. Se alguém aqui quer voltar para Jesus ou reafirmar a aliança com Ele, levanta a mão que eu vou estar orando por você. Amém? Alguém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E eu agradeço a oportunidade.